É evidente que a Constituição ela veda censura prévia. A Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral. A prática de atos de improbidade administrativa e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade. A festa popular do Carnaval não pode ser festa para ilícitos eleitorais. E de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes, pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos. Ministro André Mendonça deu uma declaração forte sobre a participação de Lula no Carnaval e a propaganda eleitoral antecipada que pode tirar Lula das eleições neste ano, lembrando que o André Mendonça e o Cássio Nunes estarão à frente do TSE, que é o órgão que regulariza as eleições 2026, dentro de pouco tempo. Vejam só aí o que ele falou, junto ali com a Carmen Lúcia, que acabou concordando também com o André Mendonça. Vamos ver essa matéria e logo em seguida uma briga entre Dias Toffoli e André Mendonça em plena sessão do STF. Nós vamos mostrar essas duas matérias aqui para você, porque realmente as coisas parecem que estão mudando em Brasília. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como esta aqui que eu vou te mostrar agora. Confira. É evidente que a Constituição ela veda censura prévia. Entanto, o caso concreto possui algumas nuances importantes que eu gostaria de apontar. Embora aparentemente seja uma manifestação de natureza eminentemente cultural, não cabendo ao poder público a priori impedir que uma escola de samba promova homenagem a personalidades políticas, como é o caso, alguns aspectos fáticos do caso concreto chamam a atenção e não apenas sob a perspectiva da propaganda eleitoral. Enumero alguns deles. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Em segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar em tese violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade
por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, com essas observações, eu acompanho a relatora, ainda em análise preliminar, quanto ao indeferimento do pedido de liminar. É como voto, senhora presidente. Em primeiro lugar, a Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer dado objetivo sobre o que a escola vai fazer, e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. E aí eu acho que neste caso, diferente de outros que nós já tivemos, mesmo em 2020, o ministro de 2022, o ministro Cássio Nunes Marques também estávamos, em que nós tínhamos um quadro, algo que estava para ser posto no ar sobre uma determinada situação que nós consideramos configuração de censura, configuração de propaganda eleitoral, e aí afastamos a ideia de censura. Entretanto, aqui seria algo que está posto ou anunciado que vai acontecer sem saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isto sim seria para mim censura. Em segundo lugar, todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral, que já foi acionada. Não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. A outra anotação que foi feita aqui é que isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada. A legislação é clara. A atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Razão pela qual é preciso que haja o cuidado sempre de, já neste momento, nós dizemos que não há os requisitos que seriam aqui presentes para que houvesse a liminar, que seriam basicamente a relevância do tema, sim, mas o risco concreto de algo que seria irreversível, não. Por isso é que a falta de um dos requisitos legais está se indeferindo esta liminar com continuidade do processo, pelo menos em relação a em relação ao representado e na forma posta por um dos representantes, já que um foi afastado por ilegitimidade nos termos do voto da relatora, mas com o realce dado a que a Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua, o Ministério Público, portanto, vai ser agora citado para manifestação, pode haver realmente um cumprimento do quadro, do cenário fático e do cenário jurídico.
Portanto, com essas ressalvas de que a continuidade do processo é necessário e a atenção e o rigor da justiça eleitoral devidamente lembradas a todas as pessoas, é que eu acompanho a relatora e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, indeferiu a liminar com a adoção das providências que foram determinadas pela relatora. Um voto e esta proclamação do resultado. Pois é, e agora nós vamos ver uma discussão que aconteceu entre o ministro André Mendonça, que estará na frente do TSE este ano, e o Dias Toffoli, que acabou de perder a relatoria do Banco Master, aquele rombo multimilionário que inclusive passou para o André Mendonça. Eles tiveram um bate-boca, um arranca-rabo ali há pouco tempo atrás, e nós vamos trazer de novo aqui essa conversa para você ver. Olha o nível da conversa. Parece que eles já não se davam muito bem e talvez é por isso aí que o destino, né, o destino entre aspas, fez com que o próprio André Mendonça pegasse o caso do Dias Toffoli, que está envolvido até o pescoço. Confira essa matéria. Você já deu um like nesse vídeo? Para esse vídeo chegar a mais pessoas? Então vamos lá, pessoal. Dá um like aí. Vamos ver se a gente consegue aqui pelo menos 30 mil likes neste vídeo, que aí o YouTube entrega para mais pessoas, hein? Veja essa matéria e voltamos em seguida. Muitas vezes, no passado, essa corte foi conivente. A Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida vênia. Não, não estou. Agora, eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso. Sem necessidade. Sem necessidade. Com todo respeito... Fico exaltado com covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. E eu não me exaltei, eu só defendi o meu voto, porque foram colocados no meu voto. Está aqui o autor do voto. Vista e a atuação judicial do membro decorreram do seu exercício funcional, razão pela qual se determinou a devolução dos autos para aplicação do tema 940. Então, entendo, até como anotado pelo eminente subprocurador-geral da República, com a devida vênia, ainda que entenda que ele possa ter extrapolado, mas ele atuou no contexto da sua atuação profissional. Faço o registro que os fatos datam de mais de 20 anos. E nessa época era corrente a prática dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal. Hoje já se tem uma melhor sedimentação dessa questão, mas naquele momento ainda era corrente esse tipo de conduta de entrevistas no curso das operações ou em relação à própria atuação de ações judiciais. Precisou esse Supremo criar um inquérito para acabar com essa situação. Mas eu estou avaliando os fatos. Sim, também à mas luz aí ele não está sem jurisdição. Por isso que... A jurisdição vai ser a jurisdição federal. Estadual, no meu olhar. Não. Com a devida vez de Vossa Excelência, nós estamos aqui abrindo um precedente perigosíssimo. Não acho, ministro. E quando isso acontecia antigamente, é porque muitas vezes no passado essa corte foi conivente. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem. Ministro, e houve conivência dessa Suprema Corte no passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura. Nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal e inconstitucional e hoje é contra também uma tese, até porque quando houve essa proposição de ação, não tinha a tese da 940. Assim como não tinha a tese do juiz de garantias, que hoje tem. O próprio STF decidiu para aplicar a tese do 940 nesse caso, com a devida vênia. Com a devida vênia, essa decisão transitou em julgado. Não, mandou baixar para ver se a corte de origem tinha adequação ou não. Acabei de ler o trecho aqui. Sim, aí eu li o trecho do acórdão, que depois foi tirado de novo. Eu li o trecho do acórdão que disse que não se enquadrava no 940 porque... Não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. E mandou, eu voto, também li, ministro. Que foi unânime. Respeito a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida vênia. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Então, Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo.
no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo o respeito... Fico exaltado com covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, só queria... Partir uma visão. Senhor presidente, como relator, na forma regimental, peço a palavra novamente para dizer o seguinte. Houve agravo regimental porque o relator, no julgamento do ARI, que fui eu, não conheceu do RE. Aí o Ministério Público pede a aplicação do tema. Eu levo o agravo sem aplicar o tema e digo, não dá para analisar fatos e provas. Quem vai analisar se subsume ou não ao tema é o TRF. Com liberdade, não com vinculação. Com liberdade. E o TRF, e eu li aqui, ele diz o seguinte, ele não agiu na qualidade de agente público. Se esse tribunal, ministro André Mendonça, tivesse entendido que ele agiu na qualidade de agente público... Eu estou dizendo que entendo que ele agiu na qualidade de agente então, público. Vossa Excelência, não eu lá no meu voto. Sim, mas eu voto, meu voto é meu voto. É que Vossa Excelência falou isso fazendo referência ao meu voto. Eu fiz referência ao voto. Vossa Excelência, por favor, o relator tem a palavra e eu não dei a parte. Então, fique à vontade. Então, senhor presidente, eu estou a dizer que o julgamento do ARI se deu no sentido de não prover o agravo do Ministério Público que entendia pela aplicação do 940. E a unanimidade se determinou que o TRF é quem faria esse juízo de aplicabilidade ou não da tese. E o TRF entendeu pela não aplicação, porque entendeu que entrevista não é competência legal de membros do Ministério Público, daquele tipo de atuação, aliás, de nenhuma. De nenhum agente. Aliás, ministro André Mendonça, quando eu assumi a Advocacia Geral da União, era proibido aos advogados públicos darem entrevista, por resolução interna do Conselho Superior da Advocacia Geral da União. Em verdade, pela lei complementar. Pela lei complementar. Também, e uma resolução do Conselho Superior. Então, eu só quero restabelecer a verdade do meu voto no ARI. E eu não me exaltei, eu só defendi o meu voto, porque foram colocados no meu voto, está aqui o autor do voto. Eu nunca fico comentando, e eu estou aqui há 16 anos, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência me acompanha desde o início, de todos aqui é o que está desde o início, pois é exatamente o que me deu posse. Eu nunca fiquei interpretando o voto de colega. Ministro Fux, que também está aqui há muito tempo, e Vossa Excelência, ministro André Mendonça sabe disso, ministro Nunes Marques também sabe. Eu não fico interpretando, colocando na minha boca voto de colega e dando a interpretação de voto de colega. Por isso eu achei desrespeitoso, sim, a manifestação de Vossa Excelência, dizendo que eu estou dizendo aqui não estava no meu voto lá, porque isso é uma inverdade. Eu li a íntegra da parte do voto, ministro Dias Toffoli. Respeito, Vossa Excelência. Ministro Toffoli, não houve da parte do ministro André Mendonça nenhum propósito acho que isso faz parte um pouco só Eu só digo como eu faço, como eu pratico a minha jurisdição. Eu não fico reinterpretando o voto de colega. Pois é, já está mais provado do que tudo que esse tipo de ato que o Lula fez ali e que a escola de samba fez, financiado parte pelo governo, é um crime eleitoral, né?
Aliás, pessoal, né, muitos cientistas, especialistas políticos acusam Lula de ter cometido um estelionato eleitoral. O que é isso? Prometeu um tanto de coisa ali durante, né, o seu plano de governo de campanha em 2022 e não cumpriu nem a metade, ou seja, enganou o povão, enganou. E agora, né, chega aí essa escola de samba que deve até ser rebaixada porque foi horrível ali o que eles fizeram. Inclusive eles foram vaiados, a TV Globo não mostrou, a TV Globo omitiu, mas eles foram vaiados por parte ali da torcida ali, né, dos foliões que estavam ali, porque realmente, pessoal, o Brasil em sua maioria ela é conservadora, pessoal. O Brasil é conservador em sua maioria, a população é conservadora. Em sua maioria, a população é cristã. Em sua maioria, a população não gosta de bagunça e de baderna. Em sua maioria. É lógico que tem os baderneiros, né? Tem aquela turma que são os minoritários, né? Os minoritários vitimistas que acham que vão controlar o país, mas não vão. Agora, em sua maioria, o Brasil é conservador e cristão. E a maioria sempre vence, né? Aliás, a Constituição ela é feita com base na maioria. Já pensou se a Constituição desse país fosse baseada na minoria? Lógico que não é. Por quê? Quem fez a Constituição foi a maioria do Congresso, do Parlamento, lá de trás, em 1988, que aprovou essa Constituição, pelo menos parte dela, e algumas emendas à Constituição foram feitas. Aliás, algumas é um pouco de simplicidade falar isso, né? Milhares de emendas à Constituição foram feitas ao longo dos anos, e essas emendas foram feitas por parlamentares que foram colocados ali em Brasília, que foram eleitos pela maioria do povo. Então nós podemos sim concluir, chegar à conclusão que a lei, a Constituição, ela contempla a vontade da maioria e não a vontade da minoria. Ou seja, essa história de ficar defendendo classe minoritária, isso é coisa da esquerda, do comunismo, do socialismo, que nunca deu certo em lugar nenhum. Na União Soviética, em Cuba, em Nicarágua, na Venezuela, só países que afundaram. Foi onde o comunismo estava presente. Então, aqui no Brasil também, as pessoas não querem esse tipo de coisa. Uma coisa é o carnaval, que era lá no passado uma festa cultural, que era algo artístico, mas hoje já não é mais algo artístico. Hoje é algo militante, que tem partidarismo, que é pago com dinheiro público para fazer essa pouca vergonha aí, inclusive ofender, né, e ridicularizar outras classes, não só a classe política, mas mexeu com os evangélicos e acabou cometendo um grande crime eleitoral que será julgado com certeza. Olha só, o André Mendonça já deu a bola da vez aí, que ele é contrário e que para ele isso está completamente errado. E aí, meus amigos, o que eu quero saber é o seguinte, será que quando ele tiver a caneta na mão, será que ele vai fazer alguma coisa ou vai fingir que nada aconteceu, vai deixar para lá? Porque o que acontece é que naquela reunião que teve na semana passada, onde o Supremo se reuniu em caráter de urgência, o ministro Fachin, presidente do Senado, reuniu todo mundo ali, e aí dizem as más línguas que o Dias Toffoli teria um gravador ali no seu paletó e gravou todas as conversas ali, e depois passou para o portal Poder 360, que divulgou para todo mundo. Dizem que ali naquela fala do André Mendonça durante aquela reunião, o André Mendonça teria traído a população brasileira e até mesmo Jair Bolsonaro. Você acha isso? Coloca aqui nos comentários. A fala do André Mendonça na reunião secreta, onde ele disse que ele foi a favor do Toffoli, falando que não tinha tirado da relatoria, e falou o seguinte, que o simples fato dele ter 5, 6 minutos de ligações ali telefônicas com o Vorcaro, isso não compromete a ação dele. Ou seja, resumindo, o André Mendonça, nessa reunião, nessa conversa que foi vazada, ele botou um pano quente e falou que não, apesar do tanto de escândalo que está por aí, ele é inocente, não tem nada a ver, está tudo certo com ele. Será que ele está certo? O que você acha? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Olha só, pessoal, este canal aqui ele existe justamente para poder colocar as coisas tudo preto no branco, né? Tudo às claras, transparência. Então, você precisa apoiar
esse tipo de trabalho. Por isso eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo, para se inscrever. Sabe por quê, pessoal? Olha o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não podemos confiar no judiciário, no legislativo, no executivo. E aqui é uma voz onde você tem para poder falar a verdade. Então você pode colocar aqui nos comentários a sua opinião. E nós precisamos chegar ao máximo de pessoas possível para levar essa mensagem aqui, para despertar. E uma das mensagens que nós trazemos aqui é com respeito àqueles senadores e deputados que estão ali em Brasília, dentro do ar-condicionado, com paletó e gravata, com 3 seguranças do lado, sem fazer nada pela população. Aqueles parlamentares que você votou, que eu votei, aqueles parlamentares que nas últimas eleições gastaram 5 bilhões de reais em campanha eleitoral, em propaganda política, em divulgação, tudo que eles gastaram, gastando 5 bilhões de reais durante o período eleitoral, para te convencer a votar neles, eles deveriam agora, nessa hora agora, estar lá na porta da Papudinha. Tanto aqueles que se dizem do Centrão, mas principalmente aqueles que se elegeram na garupa de Jair Bolsonaro. Deveriam estar nas ruas agora, fazendo campanha, fazendo protesto, fazendo manifestação contra esse desgoverno, contra as arbitrariedades do judiciário e contra a injustiça do presidente Jair Bolsonaro. Então, é por isso que esse canal existe. Então, se você é a favor disso, eu te peço para dar um like, para se inscrever, porque aqui é a sua voz. Se você também está indignado com toda essa roubalheira que tem havido ali em Brasília, agora com esse desfile ali, né, do carnaval, do tal do carnaval, que foi um escárnio com a população brasileira, com o povo conservador e com o povo cristão e com o povo de direita, atingiu 3 camadas de uma vez só. Então, pessoal, apoie esse canal, que não custa nada, não vai quebrar seu dedo nem sua mão, mas nós precisamos alcançar mais pessoas. Para quê? Para que o Brasil possa ser liberto dessa ideologia comunista, marxista e comunista e socialista do PT. Pessoal, estamos há poucos meses, preste atenção no que eu vou falar, estamos há poucos meses de eliminar Lula e o PT para sempre do Brasil. Você já parou para pensar nisso? Que o Brasil está para passar por uma reviravolta, uma virada de página, assim, uma reviravolta de 360 graus. Por quê? Preste atenção. Se Flávio Bolsonaro, como está já confirmado em algumas pesquisas, ganha no segundo turno este ano de Lula, enterra o PT para sempre. Nunca mais o Lula vai poder se candidatar para presidente, nem para chefe de condomínio. E aí o PT não tem sucessor, não tem ninguém para colocar no lugar do Lula nas próximas eleições. Ou seja, a era PT, a era Lula, pode acabar daqui a poucos meses. Talvez você ainda não pensou na seriedade disso, por quê? Olha só, pessoal, tem 22 anos. Aliás, né, se começou em 2002, nós estamos em 2026, 24 anos que nós estamos aturando o PT e está para acabar uma era de mais de 2 décadas. Você já parou para pensar a mudança que esse país pode passar nos próximos meses? Então, ajude-nos aí a chegar a 1 milhão de seguidores, de inscritos, para a gente poder chegar a mais pessoas, tá bom? Compartilhe esse vídeo, dá um like e estamos juntos.